Aleluia. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Podeis assentar. Para mim é motivo de bastante alegria poder estar aqui. Fui filho dessa casa por um bom tempo, acho que 10 anos. Tive a oportunidade de ver a construção, conheço muitas pessoas, eu fico feliz em rever muitas e muitas pessoas. Dei muito trabalho aqui também, irmão. Pensa num ser humano perturbado. Era eu. Uma Toinha, uma Penha. A Penha então aguentou cada coisa de mim, mas Deus deu força para ela, e ela está de pé. Aos músicos, Deus abençoe, Paulão. No meu tempo, Paulo tinha um cabelo branco. Estou brincando, irmão. Paulo sempre foi jovem assim. Os irmãos aqui não envelhecem, não. Eu também, ela falou que eu sou velho, mas é inveja, irmão, da minha beleza. Eu sou tão novo que meu cabelo está nascendo agora. Isso é muito bom. Aos careca, fica feliz, irmão. Só tem, fica para nós, para cabeludo não tem. Eu estou nervoso, entendeu? Eu tenho que fazer os irmãos dar risada para me ficar menos nervoso ainda. Funciona. E aí eu chamo a atenção dos irmãos, os irmãos não ficam pensando em outra coisa. Se alguém sair, eu faço igual o Cláudio Duarte. Alguém saiu porque foi buscar outra pessoa que está tão bom, mas está da hora. Vamos comigo, irmãos? Leia a Bíblia em Efésios, no capítulo 5. E a partir do versículo 15, quando os irmãos me chamou para ministrar, foi um dia que a banda veio ministrar aqui, um culto dos adolescentes. Eu falei para ele, não, pode confirmar, eu vou ir. E depois eu tinha olhado na agenda, irmãos, e eu tinha um curso para fazer, de quase uma semana. E graças a Deus deu certo, e eu fiquei mais feliz de estar aqui do que no curso. Mas vai dar certo, no próximo mês. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 15, diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriagueiem com vinho, que leva à libertinagem, ou que há contenda, mas deixe-se encher pelo Espírito Santo, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros com amor em Cristo. Amém? Quando eu estava em casa e eu sempre peço para os irmãos, para Deus, uma confirmação daquilo que eu vou ministrar. E hoje, enquanto a irmã estava ministrando, ela orava ao Espírito Santo. E uma das frases que ela falou alegrou meu coração, porque confirmou aquilo que Deus colocou em mim. Eu tenho para mim, irmãos, eu tenho muitos sonhos e projetos e sei que vou chegar lá. Deus abençoe. Mas eu acredito que o lugar de maior privilégio na vida de um cristão é poder falar para a noiva do Cordeiro. Eu sei que aos jovens vocês ficam com medo de vir aqui. No nosso tempo a gente escorregava pela cadeira, irmão, e passava debaixo dos bancos, nem o Espírito Santo achava nós. Se a mãe estivesse junto, a gente escondia debaixo da saia. Mas não queria oportunidade, irmão, porque vir aqui é muito tenso. Uma tremedeira, eu já falei para o irmão, passei o dia inteiro mal em casa. Falei, Jesus, não deixa eu passar mal na hora do culto, não, Senhor, senão os irmãos vão achar que eu estou endemoniado. Então, segura as pontas comigo aí. E eu sei que é muita responsabilidade a gente subir aqui, a gente não pode falar nada de nós mesmos, temos que falar o que está na Bíblia e ponto, não tem que falar outra coisa. Mas tenham em mente, quando vocês tiverem a oportunidade de vir aqui, vocês são muito mais privilegiados do que o presidente da República. Porque aqui você está falando para a noiva do Cordeiro. Não é qualquer pessoa, irmão. É a igreja de Cristo. Você imagina, Deus te dá a oportunidade para falar com a igreja dele. Não é para ninguém, não é para qualquer um não, irmão. Vê se o Bolsonaro está aqui. Não está, quem está sou eu. Então eu sou mais privilegiado que ele. Então não fique com medo de falar do Senhor. Sendo aqui, na faculdade ou em qualquer lugar, toca o terror, irmão. Fala de Deus em todo lugar. Vamos pregar? Acho que já estou menos nervoso agora. Quando o apóstolo Paulo vai dizer, não vos embriagueis com vinho, em outras traduções que diz assim, que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo,
um dos temas que eu mais amo de falar, mas amo de verdade, é sobre a pessoa do Espírito Santo. Porque eu sei o que o Espírito Santo fez na minha vida e por isso devo a Ele toda a honra e toda a glória. Aleluia. Mas quando o apóstolo Paulo diz assim, não vos embriagueis com vinho, a primeira coisa que vem na nossa mente quando vai falar de vinho é de bebida alcoólica. A gente sempre vai entender desse jeito. E eu não estou aqui fazendo apologia ao irmão beber porque vai dar certo. Não estou falando nada disso. O apóstolo Paulo está dando referências de um texto anterior, falando das práticas que não devemos fazer ou não sermos insensatos. E depois do Espírito Santo ele começa a dar resultado. Mas por que não nos embriagar com o vinho que é contenda? O vinho, o Espírito Santo, por incrível que pareça, tem um simbolismo. E a simbologia dele também é de vinho, porque vinho traz alegria. Mas quando Paulo vai dizer para aquele tempo e para o nosso tempo, quando se fala de vinho, vinho é algo que a gente põe para dentro, não é algo que a gente tira de dentro de nós, é algo que a gente põe para dentro, é algo externo. E o vinho, quando vai falar do conteúdo de contenda, é quando o vinho é fermentado, possui um teor de álcool muito alto. E você vê que pessoas que bebem, muitas pessoas falam assim, ele perdeu o controle porque bebeu, ou ele perdeu o controle por causa de alguma droga ilícita. Não, pelo contrário, ele não perdeu o controle. Porque se ele perdeu o controle porque bebeu, então pensa comigo, depois que ele volta ao raciocínio normal, ele nunca mais vai achar o controle, ele perdeu. Pelo contrário, ele entregou o controle à bebida alcoólica. Ele entregou, porque depois que ele volta ao normal, ele começa a praticar as coisas que sempre praticou. Então, quando a gente ingere algo que é muito cheio de álcool, alguma droga ilícita, a gente não perde o controle, a gente entrega o controle. Que ele fique à vontade e faça de mim o que quiser. As pessoas bebem, pegam o carro, entregam o controle e a bebida, perde o controle e mata famílias. Outros vão em busca de drogas e tantas outras coisas e tiram a própria vida ou ingerem algum tipo de entorpecente para poder praticar um crime. Ele faz isso com a intenção de praticar porque ele não tem controle, ele não tem vontade de fazer aquilo. Mas quando ele entrega o controle para os desejos dele, aí acabou. Mas aí Paulo falando de vinho para a gente, e a gente falando para vocês a respeito de entregar o controle, e eu vou ser bem rápido nessa parte, porque vocês vão entender. A igreja é instruída. A gente precisa tomar cuidado. Paulo está dizendo assim, não vos embriagueis com vinho. Ponto. A gente precisa tomar cuidado com o que vem do lado de fora para o lado de dentro. Porque vinho é o direito de você pegar uma garrafa e simplesmente beber a quantidade que você quiser. Você tem o direito de fazer isso. Mas se a gente for levar para o mundo espiritual, a gente vai parar para entender que não é só a questão do vinho, da bebida, não é só a questão do teor do álcool, mas é o teor do tipo de informação que a gente tem. Porque aquilo que a gente ingere diariamente, no mínimo, vai tornar a gente insatisfeito ou satisfeito. Uma pessoa que tem coragem de entregar a vida às drogas ou ao álcool, ele está num nível de insatisfação tão grande, tão gigante, que ele precisa preencher aquele espaço. E se não tem o Espírito Santo, tem quem? Outras coisas. Aqui a Bíblia não está só relacionado, irmãos, literalmente ao álcool. Não está relacionado só à bebida alcoólica ou às drogas. Está relacionado a tudo que você ingere. Quer ver uma coisa? Jovens, irmãos, qualquer um. Se você passa muito tempo na frente do computador, de sites ilícitos, pornografia, seja lá o que for, quanto mais você ingere aquilo, mais insatisfeito o teu casamento se torna. E eu sei do que estou falando, porque já fui viciado em pornografia. Ai meu Deus, que escândalo. Eu já fui, irmão, não sou mais. Deus me libertou. Mas você fica insatisfeito, você acha que não é perigoso, mas tudo que você ingere do lado de fora para o lado de dentro, vai tornar em você algo que é dar o controle àquilo ali. Você vai dar o controle da sua vida para aquilo que você ingere todos os dias.
A gente tem a mania de ver informações erradas o tempo inteiro. E o que cria em nós? Violência. Assiste vídeo de violência o tempo inteiro, irmãos. Você sai de casa com a faca na caveira. Eu vou matar todo mundo. Seus olhos chegam, brilha. Precisamos ter um cuidado, ou no mínimo um filtro de como cristão, do que nós estamos ingerindo todo dia. Qual é o tipo de leitura que temos diariamente? Se não é a Bíblia, é outra coisa. Se não é um momento ouvindo uma mensagem na internet, ou até mesmo edificando a nossa vida através do louvor, é através de outras coisas. Tem gente que fala, sou cristão, nada a ver, cantar uma música assim, um negócio do mundo. Fica à vontade, filho. A Bíblia diz que só tem 2 senhores. Um é o Satã e o outro é o nosso Jesus Cristo. Qual que você vai servir? A música é do diabo, você está ouvindo e está falando que não vai fazer mal? Tchau, filhão. Para o céu você não vai comigo. Não dá para compactuar o mesmo céu junto. O que você ingere te determina, irmão. Te faz ser. Porque você está entregando tudo. A pessoa está tão insatisfeita com a vida que nada completa. O que ela faz? Procura em outras coisas. O próprio apóstolo Paulo está dizendo assim: vocês estão tão insatisfeitos com a vida que vocês enchem a cara de bebida fermentada e você esquece do que é importante. Naquele caso, e no nosso, do que você tem que se alimentar, na verdade, todos os dias. Não é uma pergunta para mim, é uma pergunta para você, é uma pergunta para nós. Como que é a minha vida como cristão? O que eu tenho bebido? O que eu tenho ingerido? Porque eu só coloco dentro de mim aquilo que eu quero. Aqui em mim, nada entra. A força é se eu quiser. Dado isso, o apóstolo Paulo diz assim, ponto, mas, quando ele vai dizer mas, não é nem de acréscimo. Ele falou assim, ó, contraponto da ideia de ser cheio de qualquer outra coisa, eu tenho uma ideia melhor para você. Ele falou assim, ó, enchei-vos do Espírito Santo. Porém, a ideia de ser cheio do Espírito Santo não é igual ao download, irmão. Já viu? Carregando uma barrinha na sua cabeça assim, ó, e o download sendo carregado. Preenchido. Oh, glória. Não funciona desse jeito. Pensa comigo. Quando você aceita Jesus Cristo, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus repousa sobre você. Só que na prática diária de santificação é que ele cresce dentro de você. É bem diferente. O crente acha que não, agora eu sou cristão, eu sou cheio do Espírito Santo. Não é não, irmão. Quando ele diz enchei-vos do Espírito Santo, não está citando ao pastor quando pregar você ser cheio, a banda quando cantar você ser cheio. Ele falou assim, não, a responsabilidade é sua de ser cheio do Espírito Santo. Não dependa do seu pai ou da sua mãe para que o Espírito Santo cresça em você. É você. Como, Leandro? Em primeiro lugar, você precisa entender quem é o Espírito Santo. Sempre. Como eu amo falar disso, Jesus. Aleluia. Oh, glória. Quem é o Espírito Santo? A gente tem um costume de dizer Pai, Filho e Espírito Santo. Nós criamos um pódio no céu, um ranking. Pai em primeiro lugar, Filho em segundo lugar e o Espírito Santo em terceiro lugar. Nós citamos o Espírito Santo, eu acho que é David Chan, um pregador, ele diz o seguinte, Francis Chan, ele diz o seguinte, que nós colocamos o Espírito Santo em um patamar que a gente chama ele de o Deus esquecido. O Espírito Santo na nossa vida precisa ser, necessariamente, é preciso ser. A pessoa mais importante que a gente pode ter em mente é o Espírito Santo. O que o Espírito Santo, em primeiro lugar, não é um globo de luz, um fantasminha, um arrepio, um negócio de chupacana. Sentir a presença. O Espírito Santo de Deus não é isso.
O Espírito Santo de Deus não é um momento do culto. O Espírito Santo de Deus não é o louvor do culto. Não é. Porque pensa comigo, irmão, se você estiver orando em casa, sozinho, com as luzes tudo apagada, e de repente aparece um ser lá em forma de luz, dentro da minha casa só vai ficar ele ou eu, filho. Ou ele ou eu. Um dos dois vai ter que sair correndo. Porque é de madrugada, eu estou sozinho em casa com as luzes apagadas e aparece um ser branco lá. Não, na minha casa não, irmão. Então ele não é isso. A gente tem a ideia de hoje eu vou receber o Espírito Santo. Eu não, eu acordo já com o Espírito Santo. Vou receber? Então ele está vagando por aí, ele vai te pegar? Não é assim não, irmão. O Espírito Santo não é uma força da natureza ou um pensamento positivo. Não, amanhã vai dar certo. Aí dá errado. E o Espírito Santo falhou então. Não é. Não vem com essa que não funciona. Esses coaches da vida, muito bom ouvir aqueles meninos. Mas eles estão tentando pregar uma situação como se o Espírito Santo fosse uma força mental. Não é, não vai acontecer, porque ele não é assim. E quem é, Leandro? O Espírito Santo de Deus. Ele é uma pessoa. Ah, tá brincando? É, verdade. Como que é constituída uma pessoa, irmão? De pensamento, sentimentos e vontade. Isso é uma pessoa. E o Espírito Santo? Romanos 8:27. Ele pensa. 1 Coríntios 12:11. A Bíblia diz, ele tem vontade, dá aos dons a quem quer. Ele tem emoções. Efésios 4:30. Não entristeceis o Espírito Santo. Pronto, eu já defini que o Espírito Santo para você é uma pessoa. Aleluia. Sendo assim, ele não é meramente a terceira pessoa do ranking. E eu vou te provar que o Espírito Santo sempre esteve em primeiro lugar no ranking no céu. Quer ver? Vamos voltar só um pouquinho no Gênesis. A Bíblia diz que a primeira pessoa, a evolução no céu é o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que ele pairava sobre as águas. Antes de acontecer todas as coisas, quem estava lá primeiro era ele. O último a ser retirado será ele. A Bíblia só tem o peso dela por causa da pessoa do Espírito Santo. Quando ele for retirado, isso aqui não vai passar de palavras vãs. Não vai ter efeito nenhum na vida de ninguém. No Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre a vida de Sansão, a qual ele achava que a força estava no cabelo, mas a Bíblia vai dizer assim que quando o cabelo dele é cortado, o Espírito Santo do Senhor não habitava mais dentro dele. A força que ele tinha era do Espírito Santo. Só que o Espírito Santo vinha sobre Sansão e se retirava, voltava para o pai. Sobre Davi, vinha para escrever as canções e expulsar demônio, vencer gigante, mas voltava para o pai. Todo o processo do Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha, fazia o que tinha que fazer, mas voltava. Mas há um dia, teve uma reunião no céu, e o papai decidiu mandar o filho, se esvaziou de sua glória e chegou aqui. Por esse período, irmãos, da vida, do começo da vida de Jesus Cristo até os 30 anos, não se tem uma história detalhada sobre ele. Observe que ninguém escreve sobre Jesus, o tempo de faculdade, os crushes de Jesus. Ninguém fala das paqueras dele. Ninguém fala do tempo que Jesus estava na escola, jogava bola com os meninos, dos pique-esconde. Ninguém fala de Jesus sobre isso, nada. Mas por que, Leandro, esconderam tantos detalhes de Jesus Cristo? Não esconderam. Tenho para mim que o Espírito Santo, que o próprio Jesus Cristo disse assim: não vou fazer nada sem eu receber quem? O meu melhor amigo, o Espírito Santo. E eu não estou falando de um profeta, eu não estou falando do apóstolo Paulo, eu estou falando da pessoa de Jesus Cristo. Não é um qualquer. Ele diz assim, ó, a minha história não será evidenciada enquanto ele não habitar em mim. A Bíblia diz que quando ele recebe o Espírito Santo, o ministério dele cresce. Tudo que ele vai fazer, ele faz pelo Espírito Santo. Ele expulsa demônio pelo Espírito. Ele é levado ao deserto pelo Espírito. Ele nasce pelo Espírito. As revelações e a conversa com o Pai é pelo Espírito. E a igreja
faz pouco caso do Espírito Santo. Porque no mínimo a gente deveria pensar o seguinte: se o próprio Cristo entendeu que Ele é importante o suficiente para que a minha vida só funcione com Ele, então por que eu estou tomando as minhas decisões sem a pessoa e a orientação do Espírito Santo? Porque eu abro a minha boca para cantar, louvar e orar sem orientação do Espírito Santo? Por que eu vou estudar na faculdade ou escolher uma faculdade sem a orientação do Espírito Santo? Por que eu vou abrir um negócio ou fazer qualquer coisa sem o Espírito Santo? Por que eu vou dirigir a minha vida, o meu casamento sem a orientação do Espírito Santo? Porque eu coloquei ele no lugar que na verdade ele teria de estar em destaque agora. Eu uso ele quando quero. Hoje é dia de culto, vamos lá, Espírito Santo. Não funciona assim. Oh, meu Cristo. Está pensando? Sabe por que as coisas muitas vezes não deu certo? Porque a gente não conversou com o nosso melhor amigo. E ele é tão importante que fica a dica. Jesus Cristo reúne a patotinha dele e diz o seguinte: você pode pecar contra mim, você pode pecar contra o Pai, mas se você fizer alguma coisa ou falar mal do meu amigo Espírito Santo, você vai para o inferno e eu não vou te perdoar. Você está entendendo o tamanho da expressão que é o Espírito Santo de Deus na nossa vida? O quão é importante a gente acordar de manhã e dizer: bom dia, Espírito Santo, estou aqui. Se o Senhor tiver com vontade de fazer alguma coisa na terra, conta comigo. Eu sei que tem gente melhor, mas eu estou disposto. Eu sempre desejei o Espírito Santo, sempre. Eu sempre fui apaixonado pela pessoa do Espírito Santo. E eu fui um rapaz que deu muito trabalho, ao ponto das pessoas acreditar que de maneira eu ia dar certo, de maneira nenhuma. Aos 15 anos eu decidi buscar o Espírito Santo com muita vontade. O problema nosso é que falta interesse por Ele. Ele está aqui, Ele está aqui. Falta interesse por Ele. Passado anos eu dizia para ele: me batiza com o Espírito Santo. Eu gosto muito de ver os irmãos falando em línguas estranhas. Eu quero ser batizado com o Espírito Santo. E eu tinha 28 anos. Estava tocando num congresso da Umadepresp e eu sempre tive uma certeza: eu posso dar errado até agora, mas no dia que o Espírito Santo de Deus me pegar, eu vou dar certo. E aos 28 anos ele me pegou, me batizou com o Espírito Santo e acrescentou confiança e dons em mim. Minha vida virou dos avessos, irmão, dos avessos. A minha mente ficou de ponta cabeça, porque ele inverteu toda a minha história. Eu tocava contrabaixo e a minha vida era contrabaixo, não é, Paulão? Eu amava o que eu fazia. E um dia, num culto normal, simples, ele disse: não vai tocar mais. Eu falei: e aí? O Senhor me dá o dom para tirar? Ele falou: agora você vai pregar. Eu falei: então beleza, eu vou pregar, mas o Senhor tira de mim toda a vontade de tocar. Ele falou: tá bom. Ele tirou de mim toda a vontade de tocar, porque a vontade era dele. Um dia ele falou assim para mim, eu fiquei num culto, irmão. Sabe quando você fica no culto, arrumando os instrumentos, e sempre tem um irmão muito fogo, fogo mesmo, aqueles irmãos que andam na parede, cheio da glória. Irmão, pensa você num culto, jovem, arrumando contrabaixo, de boa.
De repente a mulher do pastor começou a falar línguas estranhas. Eu pensei comigo, estou sozinho, eu e ela. O Senhor não vai usar ela para falar com ela mesma, vai sobrar para mim. Eu até tentei escapar, ela fez, filho, eu fui e moiou. Aí eu voltei, olhei para ela e falei assim, oi pai. Eu sabia que era Deus que estava falando comigo. Irmão, estou falando de mim. Naquele tempo eu usava um monte de cordão, um monte mesmo, parecia funkeiro. Um monte de pulseira. Irmão, estou falando de mim. Deus cobrou só de mim disso. Não chega na sua casa e vai fazendo um monte de loucura porque o irmão pregou. Não, era comigo. Ela falou assim, oi filho. Eu baixei a cabeça e falei assim, tamo junto. Ela falou assim, eu não me importo com isso. Eu falei, vixe, eu sabia o que era. Só que eu não saía de casa sem, eu era viciado nesse negócio, gastava dinheiro com isso. Ele falou assim, eu não me importo com isso, mas para que o teu ministério prospere, quer me obedecer? Assim, simples. Eu falei, eu quero. Cheguei em casa, peguei tudo que tinha, dei para os meus primos, era muito dinheiro, estou nem aí. E nunca mais o meu ministério foi o mesmo. A ideia é de que ele está aqui, quer conversar comigo, quer influenciar o meu coração a fazer a vontade do Pai, e eu simplesmente falo, não vou dar ouvido para o Senhor. Eu tenho experiências incríveis. Um dia eu cheguei no estúdio da banda desesperado, peguei uma cadeira, coloquei na minha frente, peguei outro, sentei e falei, Espírito Santo, senta aí. Eu orei da meia-noite até o outro dia, e eu senti uma alegria tão grande, é como se alguém estivesse lá. O fato de você ter o Espírito Santo lhe proporciona resultados sempre. Eu sempre conto isso porque eu amo o que aconteceu. Eu acordo de manhã e digo, Espírito Santo, estamos juntos? Ele, estamos juntos. Se o Senhor quiser me usar durante o dia, fica à vontade. Ele falou, estamos juntos. Aí, irmão, era uma bela de uma segunda-feira. A minha esposa falou assim, amor, vamos na farmácia? Eu falei, vamos na farmácia. Eu tinha R$8 no bolso e um dinheiro separado para comprar o que ela precisava. Nós estávamos passando uma situação, só não passamos fome porque Deus não deixou. E a gasolina, irmão, aquele R$8 era para colocar a gasolina no carro. Peguei o carro, entrei dentro do carro e eu lembrei que eu tinha falado com o Espírito Santo. E eu continuei dirigindo. Quando eu ia virar para cá, o Espírito Santo falou assim, vai na Drogazil da Avenida Brasil. Pensei comigo, ele conhece os preços, lá deve estar mais barato, eu vou lá. Você acha que não? O Espírito Santo gosta dessas coisas, irmão. Fui. Cheguei dentro da farmácia, a primeira coisa que eu olhei, irmão, tinha R$2 no chão. Como um bom cristão, coloquei o pé em cima. Olhei de um lado, olhei do outro. Perguntei para o caixa, é seu? Ele falou, não. Falei, graças a Deus. Peguei, falei, Senhor, obrigado. Completou os 10, vai dar para mim pelo menos uns 2 dias para trabalhar. Quando eu saí para fora, comprei o que minha esposa precisava, sair para fora. Aí ele disse, oi? Eu falei, 1h dessa? 9h da noite, eu pedi para o Senhor me usar, era 6h da manhã. Ele falou assim, tá vendo aquele rapaz no sinaleiro? Eu falei, tô. Ele falou, vai lá. Tá bom. Cheguei na frente do rapaz assim, pastor. E falei pro rapaz, oi. Ele ficou olhando pra minha cara e falou, oi. E eu pro Espírito Santo, o senhor não vai falar nada. Eu vou falar um oi para ele até ele enjoar. Aí o Espírito Santo falou assim para mim, avisa para ele que o papai está com saudade dele. Eu falei, o papai está com saudade de você. Ele começou a chorar, caiu nos meus braços e disse, perdi a minha família, perdi a minha esposa, a igreja me abandonou. O que eu vou fazer? O Espírito Santo falou assim, profetiza sobre a vida dele. Eu entreguei palavras proféticas sobre ele, e o Espírito Santo falou assim, os R$10 dá para ele. Eu falei, o quê? Ele dá gasolina? Dá para ele. Dei os R$10 para ele. Eu trabalho no Poupa Tempo. Eu passo naquela avenida todo dia. E ele não está mais lá, porque o Senhor alterou a vida dele. Ser cheio do Espírito Santo
é ter desejo de ser usado por Ele. Tem gente dentro da igreja que parou de cantar por causa de alguém e o Espírito Santo dizendo: e eu? Tem gente dentro da igreja que parou de profetizar porque alguém disse que ele fala demais e o Espírito Santo dizendo: e eu? Eu entreguei para você o segredo do coração do Pai para você revelar para a igreja e você se calou. E agora? A gente fica com expectativa de quem vai vir pregar vai ser usado por Deus. Se alguém for na minha igreja pregar, eu vou falar: Jesus, não usa ele não, usa eu. Tem que se exibir através de mim, dele não, Senhor. A gente tem medo do Espírito Santo e de conversar com Ele, porque a gente sabe que Ele vai dizer para você: não faça isso. Eu quero te alterar. Não é do desejo do meu coração que você continue falando dessa maneira, andando dessa maneira e pecando desse jeito. Esse é o problema. Aceitar a vontade do Espírito Santo é abrir mão da tua vontade. É quando você falava palavrão, agora você não pode falar, porque o Espírito Santo está na sua orelha falando: ô maluco, você vai falar esse palavrão de novo? É quando você tratava a sua esposa de uma maneira e ele disse: agora não, agora não. É quando ele quer alterar a sua condição de vida em tudo. Se ele não concordar com a maneira que você age, ele vai mudar, não importa o que você queira. É por isso que a gente abriu mão do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que ele tem uma função específica: convencer o homem da justiça, do pecado e do juízo. Então, se o papel dele é te convencer, deixa ele te convencer, porque os resultados com ele sempre é melhor. Oh, aleluia! Deixa ele te usar, pelo amor de Deus. Tem gente dentro da igreja com pensamento de tirar a vida, porque está tão insatisfeito. Deixa eu te contar uma coisa: deseje ser cheio do Espírito Santo de Deus, porque Ele disse: a vida e a mudança em mim. Sentimento de depressão sai quando você diz para Ele: ei, habita aqui e mora em mim. Oh! Essa frieza que a gente sente dentro do culto, que o culto a gente vem no automático. Não viva mais isso. Entre no culto dizendo: hoje é o meu dia, Espírito Santo, vamos fazer junto. A pessoa entende que o Espírito Santo de Deus vai fazer tudo por ele. Deixa eu te dizer uma coisa: o Espírito Santo de Deus ama quem coopera com ele. Você pega de um lado do púlpito, ele pega do outro lado e diz: vamos. As coisas estão em casa sendo totalmente destruídas por causa de insatisfação, porque eu não entrego de verdade a minha vida ao Senhor. E o Espírito Santo está o tempo inteiro do teu lado dizendo: estou aqui. Se você desse atenção em mim, eu ia te direcionar da maneira correta. Tem gente dentro da igreja, irmãos, que Deus quer usar. É coisa simples, simples. Eu tive uma experiência essa semana, já vou contar para os irmãos que eu estou acabando já, né? Até meia-noite? Ô, glória. Quem quiser ficar até meia-noite, fica embora, porque eu vou 9h30, eu vou embora. Escuta essa. Estou andando de moto, de boa na lagoa. O Espírito Santo falou: para e entra aqui. Eu falei: acabei de entrar no serviço. O senhor vai me colocar numa sinuca de bico, alguém vai me ver aqui e eu vou perder o trampo. Ele falou: entra aí. Eu falei: tá bom. Entrei dentro de uma lojinha pequenininha, parei a moto e fiquei no balcão assim, irmão. Falei: Espírito Santo, e agora? O que vai acontecer? E eu assim. Aí uma senhora veio: oi, tudo bem, tudo bem. De repente, entrou um rapaz atrás de mim. Conheci a mulher do balcão. Oi, tudo bem? Conversando com ela. Aí disse para ela assim: ai, o motor do meu carro fundiu. E eu falei na minha mente: o meu está no mecânico. Ele falou assim: acabei de começar a faculdade. Eu falei: estou quase terminando a minha. Aí ele falou assim: e descobri que eu tenho um tumor do tamanho de uma laranja na barriga.
Aí eu falei, não, isso não tem não, Senhor. Aí o Espírito Santo falou assim, é agora. Aí eu disse assim para o moço e para a senhora, oi? Ele olhou espantado para mim e falou, oi? Eu falei, você nunca vai saber meu nome, nem te interessa. Você é crente? Ele falou, não. Eu falei, a senhora é crente? Ela falou, não. Eu falei, posso fazer uma oração por você? O Espírito Santo, mó truta meu, mandou eu vir aqui. A menina falou assim, pode. Coloquei a mão na cabeça, no peito dele. Eu falei, oi Espírito Santo. Eu ouvi a voz, oi. Falei, cheguei por aqui. O Senhor mandou eu vir, eu vim. E agora? Falou assim, repreende o caroço. Eu falei, em nome de Jesus Cristo, enfermidade, sai dele agora. O menino foi curado lá dentro. Não sou eu, mas eu falei para ele, eu estou a fim de fazer algumas coisas com o Senhor. Meu cunhado, Jesus resolveu levar o bichinho embora, para a glória, deixou uma dívida tudo para nós, os boletos. E durante 1 ano, 2 anos, a gente ficou orando pela aposentadoria do meu pai. Queriam aposentar ele com o menor valor. E um homem muito trabalhador sempre contribuiu. Essa semana se encerra essa experiência com Deus. Que hoje alguma coisa vai acontecer. E domingo à noite eu fui ministrar no Jardim Regina. Por isso que eu falo, irmãos, estejam atentos à voz do Espírito Santo. Nem sempre ele vai jogar confete ou vai gritar no seu ouvido. Muitas vezes ele só vai sussurrar. Oi, filho. Se sua mente estiver insatisfeita, você não vai conseguir ouvir a voz do Espírito Santo. Esteja atento. Estava na igreja, uma irmã foi orar para a palavra de dízimos e oferta, e no meio da oração, isso aconteceu domingo, no meio da oração, ela disse algumas palavras e eu ouvi o Espírito Santo de Deus falar através da boca dela. Eu senti uma reação tão forte no corpo que eu pensei que eu ia desmaiar. Falei, Senhor, não deixa eu cair aqui não, os irmãos, nem comecei a pregar, os irmãos vão achar que eu estou endemoniado. Não deixa não, Senhor. E eu sou assim mesmo, irmão, eu falo esses negócios onde eu estiver com Jesus. É meu amigo, lembra disso? Eu falei, Senhor, que coisa linda. E eu comecei a sentir uma alegria tão forte no coração. Meu coração começou a palpitar forte. E eu senti que tudo em mim começou a esquentar. Preguei a palavra do Senhor. Deus fez algumas coisas muito da hora. E eu fui para casa. E aquela sensação não passava. E eu cheguei em casa, minha esposa falou, vai dormir agora? Eu falei, não, eu só mal almocei, irmão. Só vou dormir de madrugada. E ela foi dormir com a neném. E eu fiquei na sala. E eu lembro que quando eu cheguei, que elas foram dormir, eu estava assistindo, eu desliguei a televisão e fiquei de pé. Foi automático. E eu falei, oi Espírito Santo. Eu tive uma sensação incrível hoje, uma visita do Senhor. E aí ele começou a colocar palavras na minha boca para me orar pela minha família. E eu comecei a orar pela minha família, fazer declarações a respeito da palavra, sobre orações passadas na minha casa, quebrando maldições. Foi uma madrugada linda com Deus. E eu disse para ele assim, esta semana, eu preciso que o Senhor evidencie do lado de fora aquilo que o Senhor está fazendo do lado de dentro. Porque se você acha que o Espírito Santo vai fazer alguma coisa em você do lado de fora, sem antes tratar do lado de dentro, não vai acontecer. Quando o próprio Jesus Cristo diz assim, eu preciso ir embora. Ele tinha pressa de ir embora, é incrível. Ele tinha desejo de ir embora para o céu. Não era saudade de ir embora para o céu, era o desejo que ele tinha de deixar o Espírito Santo em nós. E vocês vão entender. E eu comecei a conversar com Jesus e fui dormir, irmão, fui dormir. Na segunda-feira, 8 horas da noite, a minha esposa foi trabalhar de noite. Eu estou ali sentado assistindo os desenhos dela. O telefone toca, é minha mãe. Eu falei, oi, venha. Ela com os olhos já lacrimejando. Aí o Espírito Santo falou assim para mim, eu disse que eu ia fazer. Aí eu falei assim, conta aí, mãe. Ela falou assim, aí. E naquela madrugada eu falei, Senhor, da aposentadoria do meu pai, R$2.500 de salário. Não dá menos que isso não. O velho não merece menos que isso.
E minha mãe, com os olhos já cheios de lágrimas, falou: tem uma novidade para te contar. Eu falei: manda aí. Ela falou: ei, as orações foram ouvidas. O seu pai recebeu hoje a carta de aposentadoria. Aí eu ficava preocupado, eu falei: qual é o salário, mãe? Qual é o salário? Eu só ficava perguntando isso. Ela falou: por quê? Eu falei: só fala para mim o salário. Ela falou: sim, 2.600. Eu falei: valeu, o senhor mandou 100 a mais. Enquanto Jesus Cristo estava na terra, sabe quem fazia? Cristo. E ele estava com pressa de ir embora, porque ele tinha uma vontade muito grande. E agora, não sei mais ele para fazer. É tanto que ele diz assim: obras maiores vocês farão. Aí os discípulos: não vai embora não. Ele disse: eu preciso ir. E aqui eu vou encerrar. Quando ele morre, é recebido no céu, uma festa linda, os anjos tocando. E aí, chegamos. Estamos juntos misturados, chegamos lá na glória. Ele fala: Espírito Santo e meu papai, vamos ali na sala que eu preciso ter uma reunião com vocês. Aí o pai entra, Jesus senta: eu tenho uma conversa muito séria para ter com o senhor. Ele falou assim: tem como o senhor mandar o Espírito Santo para ficar com os meninos lá embaixo? Ele falou: olha Deus, o Espírito Santo, não. Porque ele falou assim, a Bíblia diz lá em Isaías que o Espírito Santo rege todo o céu. Irmão, quem domina o céu e controla é o Espírito Santo. Ele falou: no Espírito Santo não. E o Espírito Santo está aqui, ó. Deixa. Aí ele falou assim: mas os meninos no Parque Alvorada vai pecar. O Leandro vai dar uns vacilos. Todo mundo lá vai errar. O Pedro te traiu, rapaz. Ele falou: não. Entenda, eu conheço eles. Manda o Espírito Santo de Deus na igreja do Parque Alvorada. Por quê? Vai valer a pena. Manda no grupo de louvor. Vai valer a pena. Mas eles vão errar. Não importa. Vai valer a pena. Você está entendendo? A Bíblia diz que ele clamou com muita insistência para que o Espírito Santo repousasse sobre nós, dizendo diante de tudo e de todos que você seria o melhor depósito em confiança do melhor amigo dele, dizendo: pode mandar para a igreja do Parque Alvorada, porque vai valer a pena. Quando eles começarem a cantar, vai valer a pena. Quando eles forem pregar, vai valer a pena. Quando for tocar o sax, vai valer a pena. Quando tocar nos instrumentos, vai valer a pena. Eu confio na igreja, mando o Espírito Santo para ele. E hoje nós precisamos muito, mas muito, dizer para o Espírito Santo: me perdoa pelas vezes que eu coloquei o Senhor de escanteio. A partir de hoje, tu serás o meu melhor amigo. Fique de pé. Aleluia. Antes de tudo, deixa eu só perguntar: tem alguém aqui que decidiu dar uma volta lá no mundo, abrir mão do Espírito Santo, do amigo Jesus Cristo? Tem alguém aqui que não é cristão ou falou assim: eu vou dar um pulo lá fora? Se tiver, só levanta a mão aí para me te conhecer. Está afastado do caminho do Senhor? Nem precisa sentir vergonha, porque você só veio aqui hoje por causa do Espírito Santo. Não foi por vontade própria. Se tem, levante a mão. Está afastado, irmão? Vamos voltar hoje? Vamos voltar hoje. O Espírito Santo está doidinho para fazer uns negócios muito incríveis com você. Mas a partir do momento que você decidir por ele no céu, ele vai decidir por você. Pode vir aqui na frente. Alguém acompanha ele? Tem mais alguém? Ele já abriu a porta do céu para a festa. Tem mais alguém? Tem algum jovem que está afastado? Tipo assim, ele está na igreja por tá, mas ele não está nem aí. Não tem? Tudo bem. Agora você,
Igreja, não vou pedir para você sair do seu lugar, que há muito tempo, não tem um relacionamento com o Espírito Santo, não tem conversado com Ele, desistiu até de pedir o batismo com o Espírito Santo. Não fale para mim, é só para você. Eu não quero envergonhar ninguém, nem constranger. Deus me livre. Eu posso fazer um negócio aqui? Eu vou pedir para vocês, com muito carinho, quem poderia se ajoelhar, mas antes, você vai se ajoelhar e vai falar com o Espírito Santo o seguinte: oi, Espírito Santo. Eu estou aqui. Encontra no meu coração toda e qualquer disposição para ser usado por Ti em todo o tempo. Seja no caixa do mercado, seja trabalhando em qualquer lugar. Só diga para Ele: eu estou por aqui. E se você tem desejo de ser batizado com o Espírito Santo, é simples. Tiago vai dizer: peça e não duvide. Só peça. Diga: Senhor, eu tenho muita vontade de falar em línguas estranhas. Dobre os joelhos. Vamos falar com o Espírito Santo por minutinhos. Jovens, fala com o Espírito Santo com vontade. Espírito Santo de Deus, nós nos prostramos diante de Tua presença. Em primeiro lugar, pedindo perdão a Ti, porque a gente esqueceu do Senhor. Colocamos o Senhor em um lugar que o Senhor não deveria estar. E hoje eu quero convidar o Senhor para fazer morada dentro da minha vida e do meu ser, dos meus sonhos e projetos. Pedindo para Ti, usa-nos novamente. Encontra no meu coração, no coração de cada jovem, de cada irmão, disposição para Te servir. Enquanto eles estão ajoelhados diante de Ti, enche eles do Espírito Santo. Exalta-te soberanamente sobre a vida dele. Espírito Santo, não deixa mais ter medo. Sabes quem eu sou. Decidiu confiar, Pai querido, palavras sinceras do Teu coração. E mesmo Aquece assim, o coração dela com a Tua presença. se importa comigo. E mesmo assim, moras em mim. Tu és santo, tu és santo. Que outras palavras
Tu és santo, Senhor. que